conversar e aprender com o outro. Para ler, página 4 a 6. Nós vamos falar um pouquinho sobre tirinhas. Você gosta de ler história em quadrinho, tirinhas? Olha que legal, hein? Eu também gosto. Na página 4, a gente tem uma tirinha e olha o que está acontecendo. O menino, que é o Kelvin, né? Ele fala assim: eu sou o computador mais poderoso do mundo, me faça uma pergunta. Ele entrou dentro de uma caixa, fez um desenho, e daí a mamãe dele olhou, né? A mamãe parou de fazer o serviço dela lá, ó, tá caprichando, né? Será que Calvin arrumou o seu quarto como eu mandei? Ou será que ele passou a manhã inteira brincando com uma caixa de papelão? Daí, no terceiro quadrinho, ele fala assim: erro de sistema. Delete a pergunta e tente novamente. Ele parou, deu uma olhada. O que aconteceu? O bichinho dele. Mamãe me reinicializou aqui para cima. Reinicializou aqui para cima. Mandou ele subir e arrumar o quarto, porque tem uma bagunça, né? Enquanto a mamãe tá fazendo todo o serviço dela direitinho e ele brincando. Então, olha aqui. Primeiro a gente vai observar, olha, qual é o tipo dos aparelhos, tá vendo? Ó? Antigamente, a gente tinha tipos de aparelhos diferentes, mais simples. Olha lá, os computadores, máquinas, disquetes, coisas que a gente nem usa mais, nem vê, né? Máquina de escrever. Aqui na tirinha, ele tá falando assim, que ele é o computador mais poderoso do mundo. E, na verdade, ele tá usando uma caixa de papelão. Então, o que é a pergunta? No primeiro quadrinho, por que o menino está com uma caixa de papelão na cabeça? Qual a sua opinião? E na pergunta 2, você já fez alguma brincadeira parecida com essa da tirinha? Então, ele tá com uma caixa de papelão para imaginar que ele é um computador. Então, para representar um computador. E você já fez? Gente, eu já brinquei muito de imaginação. E você? É bom demais, né? Por dentro do texto, da página 4 ainda, escreva características próprias aos personagens da tirinha. Características são os adjetivos. Então, a mãe, pensa lá, a mamãe tá lavando a louça. Isso dá para eu entender que ela é caprichosa, organizada. Ela para ouvir o filho, até ela faz assim com a mão, né? E conversa com o filho. Então, ela é atenciosa. Olha lá, coloquei algumas. Zelosa, amiga, esperta, organizada. E o Calvin? O Calvin tá lá se distraindo, brincando. Então, ele é criativo, alegre, comunicativo, mas como que tava o quarto dele? Bagunçado, então ele também é bagunceiro. Essas palavras aqui são adjetivos. A palavra mãe e Calvin são substantivos. No caso do nome próprio, substantivo próprio e mãe, todas são mãe, então substantivo comum. Entre na brincadeira e responda a essa pergunta do computador mais poderoso do mundo. Então, eu procurei e eu descobri isso aqui, ó. O melhor computador do mundo é 36 mil vezes mais rápido do que um computador comum. Gente, 36 mil vezes é muita coisa, né? O computador mais potente do mundo é conhecido como Jaguar e pertence ao Laboratório Nacional de Al-Qa-Aid, no Tennessee. Ele possui uma velocidade de 1,75 petaflops. Nunca tinha escutado essa palavra. E é usado para pesquisas em astrofísica, ciências climáticas e energia nuclear. Número 3. Em sua opinião, a mãe entrou na brincadeira de Calvin? É sua opinião.
Na minha entrou. Explique aos colegas o que você pensa sobre isso. Gente, ela parou de lavar, entrou e fez a pergunta. E depois ele mesmo fala, ela me reinicializou. Quando a gente trava o computador, ele não falou assim, travou. Ela pegou e falou, tá bom, ela entrou na brincadeira. Só que mandou ele fazer o que ela queria que ele fizesse. Que aparelhos tecnológicos você costuma usar? Observe o terceiro quadrinho e responde. Por que Kelvin usou a palavra Esse foi para dizer que quebrou o sistema, erro de sistema, para complementar a sentença posterior, erro de sistema, indicar dúvida ou insatisfação com a pergunta feita pela mãe, etc. Número 5. Descreva os lugares em que ocorre a ação da tirinha. A tirinha se passa primeiro na cozinha e depois em um quarto, provavelmente o quarto do Kelvin. Quais características você pode escrever da cozinha, do que você viu ali? São os adjetivos dela. Quais coisas tem na cozinha? Você pode completar. E depois, no quarto, o que tem lá no quarto? Quais características que você pode dar para o quarto? Número 6. Observe o último quadrinho e responda. Letra A. O que Kelvin quis dizer com mamãe me reinicializou aqui para cima? Então, o personagem usou a linguagem do universo tecnológico, coerente com a brincadeira que ele tinha, para explicar o que agora executará uma nova tarefa, não mais brincar, mas arrumar seu quarto. Letra B. Por que ele usou a expressão reinicializou para explicar ao tigre Haroldo o que aconteceu? Calvin parte da brincadeira proposta por ele, de falar e agir como um computador, para explicar o que a mãe pediu para que fizesse. Ela usou esse termo como uma continuidade da brincadeira. Reinicializar, nesse sentido, significa encerrar o que estava fazendo e iniciar novamente, só que agora arrumando o quarto. Pesquise no dicionário o significado dos termos ligados à tecnologia e depois crie frase com eles. Então, eu só pus o termo, a pesquisa, e você vai criar, tá bom? Deletar é um verbo que significa apagar, suprimir, remover. Inventa uma frase aí. E a letra B, reinicializar, é um verbo que é reiniciar. Inventa também a frase. Está frio, muito frio, está quase congelando. Daí o menino responde, pai, põe logo um casaco, não me atrapalha. O que é um sentido denotativo? Denotativo é sentido literal, diz-se do sentido próprio de uma palavra, daquela que se refere diretamente à coisa, em que há denotação ou que a esta se refere. A palavra deletar foi usada no sentido denotativo, literal, deletar, apagar. E conotativo é usado no sentido figurado, não literal, alteração ou ampliação do sentido de uma palavra, para além do sentido literal restrito. Reiniciar seria iniciar novamente, no caso ali é ele mudar a atividade. O uso do computador nas empresas, nos lares, nas escolas, fez com que as palavras do mundo da informática, como deletar e reinicializar, fossem empregadas também em outras situações da vida. Essa linguagem tem estilo próprio. Conheça alguns exemplos de palavras utilizadas no ambiente virtual. Resetar, desfazer uma ação ou configuração feita anteriormente. Logar, iniciar uma sessão, verbo adaptado do conceito de fazer login. VC é você, PQ é porque, o RS são risos, TD é tudo. Para pensar, toda conversa pode ser feita com o uso de tecnologia?
quais momentos você prefere falar pessoalmente? Tem coisa que a gente precisa pessoalmente porque a gente tem que olhar, né? Tem que analisar a expressão do olho, da boca, do nariz. Investigue. Pesquise junto com seus familiares curiosidades sobre a história e usos do computador e outras tecnologias e apresente para os colegas o que você descobriu. Então, faça essa pesquisa aí e na próxima aula do Zoom a gente conversa sobre isso. Um beijo e até a próxima aula.